Olá, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Hoje é sexta-feira, nós vamos encerrar a semana aqui no programa junto com você. E hoje nós vamos encerrar de uma forma um tanto quanto temática, porque nós sabemos que o Dia dos Pais está chegando e é uma oportunidade também da gente conversar um pouquinho sobre os pais e entender um pouco sobre a relação também que nós podemos ou que nós deveríamos ou que nós temos com os nossos pais, enfim, tudo aquilo que você quiser saber sobre esse tema, nós vamos debater aqui no assunto de hoje. E já falando sobre isso, já quero te dar a opção de você participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 92 código de Manaus 98111 4512. Você pode enviar todas as suas perguntas, sejam dúvidas, depoimentos, enfim, tudo aquilo que você quiser conversar com a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp e aí a gente vai estar construindo a entrevista junto com você também. E aí é super legal porque assim que você envia sua pergunta, a gente já lê, a gente já responde, então você tem a sua resposta instantânea. E além disso, é claro que existem outras formas de você conversar e interagir com a gente, que são as nossas redes sociais. Nós vamos começar pela nossa fanpage, que é o facebook.com/estilovida, e que se você ainda não conhece, está na hora de conhecer. A gente posta muitas coisas relacionadas aos bastidores. A gente postou, inclusive, ontem um vídeo do Gabriel dando aí uma dica para você do que seria o nosso tema de hoje. O Gabriel, no caso, está homenageando o pai dele, Gabriel do Esporte Amazônia. Se você não conhece, inclusive, você, por favor, dê uma clicada lá na página do Esporte Amazônia também, que é o local do esporte da Amazônia, obviamente, aqui do nosso canal. E o Marquinhos está sempre apresentando e sempre trazendo novidades para a gente relacionado a isso. Além disso, nós conhecemos também algumas misses ontem no programa. A gente, na verdade, estava revendo as meninas, né, que estão indo para uma outra etapa do concurso de Miss Amazonas, e aí é super legal que a gente incentive também, e hoje é o evento das meninas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, é só você rever a nossa entrevista de ontem, que fica sempre no nosso Facebook, salva aí, porque como você provavelmente já sabe, nós estamos todos os dias ao vivo através dessa rede social. Então, se você não consegue assistir o AmazonSat pelo canal da televisão aberta, você pode assistir pelo seu Facebook aí, e é muito interessante também que você se inscreva para você sempre receber a notificaçãozinha lá de que nós estamos no ar. Então fica muito mais fácil de você não esquecer que o programa vai começar e que você precisa começar a participar também. Além disso, a gente vai postando dicas de saúde, a gente vai postando tudo aquilo que a gente vai encontrando de interessante na internet, que a gente quer compartilhar com você. É super legal porque a gente compartilha tudo que a gente mais gosta com os nossos amigos, né? E é justamente por isso que nós queremos compartilhar tudo que a gente encontra, que a gente acha interessante com vocês aí de casa também. Inclusive, a presença aí do nosso maquiador, do Augustin, que esteve aqui no programa anteontem. Você também pode rever a entrevista dele aí no nosso Facebook. E ele veio para uma feira super legal que está acontecendo de beleza aqui na nossa cidade de Manaus, que é a Expo Beauty, que está sendo promovida aí pelo Estúdio 5, mais uma edição. Com certeza essa edição também está linda e você pode encontrar algumas coisas relacionadas a isso nos nossos programas, que a gente tem trazido um pouquinho disso para você também. Por isso que é tão importante você assistir aqui o AmazonSat, viu? Porque você fica atualizado sobre tudo que está acontecendo na nossa região, seja aqui pela televisão ou pela internet também. E ainda falando do nosso veículo aí da internet, a gente tem o Instagram, que é o @estiloamazonsat. Você encontra as nossas fotos, os vídeos, curtinhos, os bumerangues, as dicas de saúde também que a gente dá, tudo aquilo que é especialmente separado para compartilhar com você, da mesma forma que acontece no Facebook, só que de uma forma um pouco mais clara, mais rápida, que é para você ter essa noção do que está acontecendo, só que sem perder muito tempo no seu dia a dia. E aí, já que a gente está falando de não perder tanto tempo assim, nós já vamos começar a nossa entrevista do dia, que eu já vou dizer para vocês que pode ser que seja um pouco polêmica. Eu não me responsabilizo por tantas polêmicas aqui, viu? Porque cada um tem uma relação diferente com o seu pai. E só na nossa conversa aqui de bastidores já deu toda uma diferença de relação. Cada um foi criado de uma forma e isso é super interessante. Por isso nós trouxemos esse assunto para debater. Quem conversa com a gente hoje é o psicólogo Horácio Gomes. Ele vai contar para a gente e vai contar inclusive se ele já é pai ou não. Porque sendo pai já é muito mais fácil de você entender o que se passa na cabeça, de repente, de um lado da situação, e eu como filha entendo do outro lado. Mas se ele não for pai também, não tem problema, a gente vai analisar do mesmo jeito, e por isso a sua história é muito importante. É bom que você envie todas as suas participações pra gente pelo WhatsApp. Bom dia, Horácio. Bom dia, prazer.
Então, conta pra gente, você é pai ou não? Sim, sou pai. Ah, então já vai ficar mais fácil ainda a nossa conversa aqui. Porque provavelmente você já tem uma cabeça aí diferenciada das pessoas que ainda não entendem o que é a paternidade. Muita gente diz isso pra gente, principalmente para as mulheres que vão ser mãe, né? As mães falam assim, olha, você só vai entender isso que eu estou fazendo com você quando você tiver os seus filhos. Isso é verdade ou isso é só história e mito que foi colocado aí no ar e todas as mães utilizam como uma desculpa? Não, sem dúvida. A maternagem, a ser pai, ser mãe, é uma experiência que projeta as pessoas de uma maneira a ter uma vivência única, uma vivência muito particular. Obviamente, isso impacta a nível emocional, a nível social, a nível afetivo. É uma vivência transformadora, eu diria. Sem dúvida, isso é algo único. Então é verdade, a gente se transforma depois da paternidade, depois da maternidade, mas é verdade que a gente passa a entender algumas coisas que antigamente não encaixavam. Por exemplo, seu pai deixou você fazer isso ou não deixou você fazer aquilo, que eu acredito que para os adolescentes seja o maior conflito, né? Ah, eu quero fazer isso, meu pai não deixou, eu quero fazer aquilo, mas a minha mãe não deixou e, enfim, geralmente os pais têm essa fama de ter a última palavra ou então de estar sempre com essa questão da autoridade mesmo. E aí não deixa, não deixou. Então deixa, deixou. E às vezes os adolescentes não entendem, né? Por que meu pai tá encrencando com isso que é uma coisa tão simples? E aí dizem pra gente que depois que a gente tiver os nossos filhos, a gente vai entender por que essas coisas acontecem. Isso é verdade ou é mentira? A gente continua sem entender por que algumas situações aconteceram. Sim, vamos lá tentar estabelecer aqui um contexto, né? Até porque a relação pais e filhos sempre está em voga, sempre está em evidência, sempre é uma experiência muito desafiante. Mas a gente costuma dizer, para todo efeito, isso é muito importante, que não existe uma fórmula, não existe um modelo, não existe uma receita padrão que se possa dizer que seja eficaz para a criação dos filhos. Obviamente, é muito importante que haja o respeito nessa relação, uma relação, sobretudo, de respeito, calcada no respeito. Assim, a gente diz assim que nós escolhemos com quem queremos casar. Nós escolhemos os amigos, mas nós não escolhemos nossos pais e não escolhemos nossos filhos, né? E, para todo efeito, esses dois universos, pais e filhos, vão ter que conviver. E, na maioria das vezes, é uma relação que passa por muitas fases, e fases turbulentas, fases bastante intensas, né? Mas uma coisa precisa ser dita, uma coisa precisa ser enfatizada e observada. Educar também é frustrar. Educar também é dizer não. Educar também é contrariar a vontade do filho, quando for necessário. Não feito isso, há um risco muito grande dessa criança sofrer consequências gravíssimas ao nível do seu funcionamento psíquico, social, e reparar isso é sempre muito mais complexo, muito mais difícil. Isso pode causar danos, inclusive, irreparáveis. Então é muito importante estar atento. Eu fico lembrando de alguns pacientes, de algumas situações que nós atendemos no nosso dia a dia. E a gente percebe muitas vezes o nível de frustração muito grande de alguns pais que passam a ser odiados por seus filhos por um determinado momento. Mas às vezes isso é necessário para que aquela criança não sofra um mal maior, tá? Então isso é uma questão muito, muito importante, tá? Eu digo assim, eu acho que uma coisa muito importante nas palavras da doutora Ana Cláudia, que publicou um artigo muito interessante relativo às peculiaridades, aos aspectos do relacionamento entre pais e filhos. Ela dizendo assim, o que se sobrepõe hoje na sociedade? O que se diz hoje, né? Porque o que está acontecendo com os nossos jovens? O que está acontecendo com os jovens? Estão assim, muita violência, muita agressividade, muita insubordinação, muita intransigência, né? Aquela coisa toda. Mas talvez a gente deva questionar isso por um outro ângulo. Não apenas por esse ângulo, também é um ângulo sustentável, o que está acontecendo com os nossos jovens. Mas talvez devamos
observar isso pelo ângulo do o que está acontecendo com os pais, o que está acontecendo com as mães, que parece que esqueceram aquilo que é a sua função precípua, aquilo que é a sua função básica, rudimentar, educar os filhos. A educação, ela é fundamental. A educação, ela é absolutamente fundamental. Então, quando a gente fala de educação, inclusive, falar de educação é um pouco complicado porque muitas pessoas confundem, né? A educação com o criar, ou então o criar com, digamos que, pôr na escola, ensinar a ler, ou então ensinar essas coisas mais práticas mesmo, que principalmente são ensinadas na escola. Muitas pessoas têm como educar, e na realidade são duas atividades diferentes, são dois princípios diferentes, até porque a educação não vem só da escola, e não deve vir só da escola, deve vir primeiro de casa, né? Eu acredito que seja um desafio, inclusive, para os próprios professores, que muitas vezes têm pelos pais esse papel trocado. O pai deixa a criança na escola e acredita que porque ele coloca no integral, por exemplo, porque o integral normalmente a gente deixa de manhã, e aí pega a criança só à noite e ela tem várias atividades. A criança faz judô, a criança faz natação, a criança faz balé, a criança faz atividade, a criança faz reforços de matemática, então ela tem tudo para ser super bem sucedida na vida, e como o pai está dando essa oportunidade de estudo, provavelmente ele está educando. Porém, a educação não é isso, na verdade. O que acontece? Educação é competência dos pais. O papel da escola não é educar. O papel da escola definitivamente não é educar. É transmitir conteúdos, há de se observar o regimento escolar, enfim. Aquilo que a gente já disse em entrevistas anteriores. A escola é o segundo degrau do processo de socialização, é importante, é quando a criança sai daquele mundo que está restrito aos pais. É importante para o processo constitucional da formação de personalidade, etc. Mas o papel da escola não é educar. A educação é papel dos pais. Agora, o que acontece? Na década de 60, aproximadamente, né, ali no calor da revolução sexual, tá, houve algumas mudanças de paradigmas. Né? O que existia naquele momento? A educação repressora. Então, essa educação repressora, essa maneira de educar os filhos, esse modelo repressor, ele passou a ser questionado nessa época. Então, cedeu lugar a um modelo, cedeu espaço a um modelo mais liberal. Justamente porque entendeu-se que aquele modelo repressor, ele gerava traumas, ele gerava sequelas, ele gerava impactos a nível da personalidade da criança. Né? Então, isso é importante estar observando. Então, de um lado, nós temos uma geração antiga, dois extremos. A geração antiga, que via a criança como um mini adulto, que não tinha direito a nada, nem às questões fundamentais relativas a direitos consagrados. E, do outro lado, uma geração moderna, agora, que parece ter pecado no excesso. No sentido inverso, na medida em que passa a tratar as crianças como um rei no trono. Então, qual é o fator caracterizante hoje na relação de pais e filhos? São os pais tratando seus filhos como reis no trono. Reis no trono. E aí começam os problemas. Começam os problemas sérios. No caso, essa liberdade pode ter se perdido, de certa forma, né? Pode ter sido exacerbada demais quando a gente fala do outro lado, que seria o lado oposto ao conservadorismo extremo também. Agora, quando que a gente sabe que aquele filho foi bem educado? Vamos supor que já acabou, já passou todo o processo de educação. É claro que a educação é constante, né? Você precisa se educar constantemente. Mas a gente está falando de pai e mãe, de responsabilidade mesmo, essa responsabilidade de construção da criança como um ser, como um cidadão, como pessoa e tudo mais. A partir de que idade que você já tem por definido toda essa construção, que você já tem a criança pronta e educada? E como que a gente sabe se essa educação foi uma boa educação ou uma educação ruim? O comportamento dessa criança. Agora, assim, a educação é um processo, é um contínuo. Né? A educação é um processo que começa e não tem fim. Tá? Mas do ponto de vista da formação da personalidade, né? Cronologicamente, vamos definir aí algo em torno de
15, 16, 17, você tem uma estrutura muito bem consolidada. A partir do que é possível observar como é que é o funcionamento geral de comportamento dessa criança. A partir disso, a partir do seu padrão geral de reação, a partir do seu funcionamento, como é que é o padrão de reação, é proporcional, é desproporcional frente ao estímulo, como é que ela gerencia a crise, como é que ela lida com contrariedades, como é que está o padrão geral de tolerância dela. Isso são aspectos gerais que podem estar sendo observados. Mudanças súbitas de comportamento, problemáticas a nível escolar. Isso são aspectos que podem servir de fundamentos para melhor entender como está essa criança no que tange ao seu funcionamento psíquico geral. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e você pode enviar todas as suas perguntas para o nosso WhatsApp. Se você quer saber alguma coisa sobre relação de pai e filho, ou se você quer mandar uma mensagem para o seu pai, se você quiser também enviar o seu depoimento sobre a sua relação, é só você mandar para a gente para esse número que está sempre na sua telinha, 92, código daqui de Manaus, 98111 4512. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já.